e foi massa, e de lá pra cá tem sido só bênção. Alguns dias se passaram e nós estávamos tomando um açaí na praia, e aí chegou o Eric e nós nos conhecemos, e foi algo também sobrenatural. O Senhor alinhou os propósitos ali naquele momento, já nasceu um carinho dentro de nós, um pelo outro, um respeito. E também depois de um tempo conheci a Ashley, que também nasceu um carinho, um amor muito grande em nossos corações, um respeito uma pela outra. E eles são bênção em minha vida. Como nós costumamos dizer lá em casa, não existe a família do Ivan e a família da Mirella, nós somos uma família só. Para a honra e glória do Senhor, foi o Senhor que nos proporcionou este relacionamento uns com os outros, e tem sido uma bênção para nós ter essa convivência familiar, esse contato, este relacionamento. E sobre conhecer os meninos, né? A gente que vai entrando em um relacionamento, que alguém já tem filho, a gente às vezes fica um pouco apreensivo quanto à aceitação dos filhos, como vai ser. E com eles não foi assim. Com eles, na verdade, foi algo assim sobrenatural. Desde que nós nos encontramos, desde que eu conheci eles, houve uma afinidade. O Marcos e o Misael sempre foram muito inteligentes, crianças incríveis e que me aceitaram, me abraçaram. E o que me chamou assim muita atenção foi que logo no começo, uma das coisas que eles me pediram foi se eles podiam me chamar de pai. No primeiro momento eu até questionei, falei que não seria bom porque eles ainda têm o pai vivo. Mas eles disseram para mim: pai, a gente quer te chamar de pai porque você é o nosso pai do coração, você cuida de nós e ele é o nosso pai de sangue. Então eu vi que para eles isso estava bem resolvido. Então daí para cá eu falei: não, então tá ok. Aí o Misael olhou para mim e disse assim: e você? Não vai perguntar se você pode nos chamar de filhos, não? Aí eu perguntei para eles: e você e eu? Posso te chamar de filhos? Aí eles podem. Então a partir daquele momento tem sido meus filhos. Se eu precisar chamar atenção, eu chamo como filhos. Eles me respeitam, me amam, e foi algo assim, uma ligação de Deus. Na verdade, eu digo que o meu relacionamento, tanto com a minha esposa quanto os meus filhos, foi só Deus para realizar, só Deus para fazer. Depois de 2 meses do pedido de namoro, veio o pedido de casamento. Mas esse ele não deixou por conta da Amanda. Aconteceu na sala da nossa casa mesmo, entre nós, só familiares. E foi muito bom, foi um momento único que nós vivemos. Logo nós nos casamos, foram 6 meses de namoro, noivado e casamento. E foi lindo o que o Senhor nos proporcionou na nossa cerimônia. Particularmente, eu não queria muito a cerimônia na igreja, porque eu tinha acabado de perder minha mãe, tinha sido um momento muito difícil para mim. Eu sabia o quanto ela me faria falta naquele momento, mas a melhor decisão que eu tomei foi ter escutado ele e ter feito a cerimônia, porque depois eu vi quão maravilhoso foi, o quanto o Senhor nos honrou, o quanto o Senhor esteve conosco em cada detalhe. O Senhor nos proporcionou um casamento lindo, as pessoas nos ajudaram, o Senhor abriu as portas, foram momentos de milagres que nós vivemos. E para a glória do Senhor, a presença de Deus estava presente naquele lugar, naquela igreja. Foi tudo maravilhoso. E o casamento, né? Na verdade, foi assim, foi rápido, como ela contou. Entre se conhecer até o casamento foi 6 meses. E nós nos casamos em 16 de janeiro de 2021. E assim,
o casamento foi incrível. De início, como ela falou, ela não queria uma cerimoniazinha simples, mas eu queria fazer diferente, eu queria honrá-la, na verdade, né? Eu queria que a gente tivesse um começo correto, um momento sério na presença do Senhor. E aí o Senhor providenciou tudo, as portas se abriram, pessoas nos abençoaram, né? Então foi assim, é muito bom você ver o cuidado de Deus e viver a provisão, viver a providência de Deus. E Deus foi abrindo e ajeitando tudo e fizemos um casamento abençoado na pandemia, onde as igrejas fechadas, e na data que nós marcamos, a prefeitura tinha liberado aquele espaço de tempo e a gente conseguiu casar no meio da pandemia. Depois fecharam tudo de novo e a gente viu que o Senhor organizou tudo para que conseguíssemos fazer ali, e foi muito, muito lindo. E ver ela entrando na igreja, e ela não tinha me falado que ela iria entrar cantando, e quando eu estava ali na frente, um pouco nervoso, e ela veio, todo mundo estava procurando quem está cantando. Quando eu vi que era ela, foi muito lindo, foi muito lindo mesmo. E eu agradecendo a Deus ali pela pessoa que ela tinha me dado, ver que meus filhos tinham aceitado assim, né, entendido que Deus estava me proporcionando viver uma nova fase da minha vida. E é isso que eu vejo. Deus alinhou os corações em geral da família dela, que para o meu sogro é um cara incrível, né? Quando ele me entregou a filha dele ali, eu senti a verdade, o prazer dele estar fazendo aquilo. E hoje é um pai, é alguém que ora por mim, que cuida de mim também. E os parentes dela, os meus, e Deus tem me alinhado assim de uma forma sobrenatural. Então só tenho a agradecer. E até chegado o momento de haver, né, a proposta de estarmos vindo para Eunápolis. Na verdade, eu já tinha, até no início da nossa conversa, eu já falava com ela do desejo de missionário que eu tinha, do desejo de sair, de estar à frente de uma igreja. O Senhor já vinha ministrando isso no meu coração, e uma das frases que o Senhor tinha colocado no meu coração é que eu não queria, o nosso ministério lá tinha várias igrejas, né, nos bairros, e tinha algumas em outras cidades, e uma das coisas que o Senhor tinha colocado no meu coração é que eu falava assim, eu não queria um bairro, eu queria uma cidade. Então, quando o apóstolo nos procurou para estar tomando conta de uma missão, de uma igreja, ele nos ofereceu algumas lá perto, lá nos bairros de Guarapari. Mas quando ele falou de Eunápolis, aqui na Bahia, o meu coração se abriu de uma maneira sobrenatural. É como que o Senhor dissesse, está aí a cidade, meu filho. E ali, onde eu falei com a minha esposa, e ela também concordou, né, aquilo, porque quando é de Deus é assim, as coisas fluem. Então foi naquele momento ali que nós ouvimos falar dessa cidade, nós já começamos a entender o propósito de Deus, e aí nós viemos. Em 2018 eu vim para uma viagem missionária em Itabuna, na Bahia. E nessa viagem eu recebi uma profecia de uma mulher que eu nunca havia visto na minha vida. Na verdade, essa mulher, ela é de Itabuna, e ela me disse que ela via do meu lado um homem com a Bíblia embaixo do braço,
e que nós pisaríamos nas terras da Bahia e nós conquistaríamos muito neste lugar. Quando a proposta foi feita, logo eu me lembrei dessa profecia que eu havia recebido e foi como se fosse um quebra-cabeça se encaixando no nosso ministério. Foi então que conversamos com os nossos filhos, com os nossos familiares, e os nossos filhos prontamente demonstraram o desejo de ficar, claro, porque lá a gente já tinha uma vida, né, nossas amizades, mas em tudo eles falaram conosco: não queremos, mas se é da vontade de Deus, nós precisamos obedecer. Foi então que nós viemos para Eunápolis e, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado neste lugar. E hoje nós estamos aqui, né? Chegamos nessa cidade. Uma das coisas que nós estávamos vindo foi desde já pedindo ao Senhor que trouxéssemos também o nosso coração para amar essa cidade, né? E isso o Senhor fez. Na verdade, hoje nós somos cidadãos também eunapolitanos, nos sentimos parte dessa cidade. E a igreja, quando nós chegamos, que era em outro lugar, né, e o Senhor colocou no meu coração de estar mudando para onde nós estamos hoje. O Senhor colocou no coração da minha esposa um novo tempo, um tempo de florescer, um tempo de crescimento. Então a inauguração do nosso novo tempo, ele veio debaixo dessa palavra, debaixo dessa frase que o Senhor colocou no coração dela, um tempo de florescer. E nós entendemos que ao nós chegarmos aqui, o Senhor tem nos dado uma nova perspectiva do reino de Deus, tem alinhado os nossos corações, tem trago filhos espirituais para estar nos auxiliando, nos ajudando, para nós estarmos cuidando, e tem sido momentos assim espetaculares. Então hoje nós podemos dizer que estamos vivendo já parte do sonho que Deus estabeleceu para nós, como Igreja Batista Vida Nova em Eunápolis. Entendemos que ainda temos muita coisa para viver. Entendemos que fazemos parte do projeto de Deus e que somos representantes do céu. E nós estamos aqui hoje como uma família para pertencer. Não só apenas como igreja, como um templo físico, mas também como uma família. Como foi dito, foi chegado, está chegando muitos filhos de honra neste lugar. Nós somos gratos por aqueles que já estão aqui e também por aqueles que virão, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor fará por nós.